Fala pessoal, tô meio sumido, mas é por uma boa razão. Tava viajando. E nesse vídeo aqui eu vou compartilhar um pouco desse mini roteiro da viagem que eu fiz. Certa vez eu ouvi alguém dizer que viajar não te deixa mais feliz e que praia não desestressa. Isso até pode ser verdade, porque existe uma coisa que muitas pessoas erram, ao meu ver, que ao viajar é não usar essa quebra de rotina como uma forma de resetar o seu dia a dia. Aproveitar essa mudança de padrão para cortar um hábito ruim e se desligar totalmente da sua vida engessada do jeito que ela está. Sem isso, você pode até achar que viajar por si só é a cura para tudo. Até perceber que voltou da viagem mentalmente mais cansado do que quando saiu de casa. E o certo é voltar com a mente limpa, descansada. O corpo pode até penar nessa viagem. Haja escadas para descer nessa praia, mas a sua mente precisa descansar. Hoje a gente resolveu fazer uma caminhada aqui na Praia do Madeira, domingo, e ninguém, até nas barracas. E é aqui que é a famosa praia onde você consegue sentar aqui na sua cadeira, assistir o mar e ver os golfinhos pulando. Ontem você viu? Lindos, viu? Eles eram diferentes da primeira vez que a gente veio aqui, né? Quando a gente veio a primeira vez, eles eram mais escuros. Agora, pelo que falaram pra gente, eram os golfinhos cor de rosa. É, muito bonito. Você entra no mar, eles ficam assim pulando na sua frente praticamente. Muito legal. Eu não vi golfinho cor de rosa não, mas eu gostei muito dessa praia. Assim, como eu disse, nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês um pouco da cidade que eu fui, que é a Praia de Pipa. Fica em Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, próximo ali à capital, que é Natal. E além desse mini roteiro aqui, eu também quero conversar com vocês sobre a importância de você dar um reset na sua cabeça. E uma viagem é uma oportunidade excelente para você fazer isso. Viajar por si só não desestressa se você não cuidar de dar um reset na sua rotina, na sua cabeça, aproveitar essa quebra de padrão que você sai, né, do seu dia a dia do jeito que ele é ao longo do ano e você consegue rever os seus pensamentos, rever os seus hábitos, rever coisas que você pratica no dia a dia, mesmo no modo automático ali, durante a sua rotina, durante o ano. Com uma viagem você consegue descansar a cabeça, rever esse tipo de hábito e voltar melhor. Você já parou para pensar o tanto de vício que a gente tem, tanto de mania ruim que a gente vai nutrindo na nossa rotina comum de trabalho e não tem nada que faça uma quebra se a gente não for sacudido por algum fator externo, alguém que vem e fala: fulano, você está fazendo muito isso, para um pouco, isso não está te fazendo bem. Se você não tiver essa pessoa do seu lado para fazer isso, pode ser com a viagem e uma autorreflexão consiga fazer isso por você. E com isso você consegue, né, viajar, renovar as esperanças, sair um pouco desse tanto de notícia ruim que a gente tem visto. O país está indo pro buraco. Eu sei que isso é às vezes transitório, mas afeta a sua cabeça. Querendo ou não, afeta a sua cabeça e é um peso que talvez você não sinta imediatamente ou conscientemente, mas afeta. Você acaba ficando num clima de impotência, sem poder fazer nada. Mas você pode sim, com a sua vida. Esquece o externo, foca no interno. Então vamos lá, como é que foi essa viagem aqui? Eu até separei alguns tópicos, mas tentar demonstrar como é que foi um pouco dessa viagem. E por que ela serviu tanto para desestressar e resetar algumas coisas ruins que eu estava fazendo e que já estava na hora de parar. Tudo começou quando minha mãe viu fotos minhas e de minha namorada numa viagem que a gente fez também para Pipa no meio do ano. E ela viu as nossas fotos, achou o lugar o máximo e decidiu falar: vamos também. No final do ano a gente vai. Eu falei: não, ok. Preparo financeiro, porque 2 viagens no ano é um desperdício, a meu ver, não precisa. 2 viagens a lazer é um desperdício. Então a gente se organizou, achou uma casa no Airbnb, uma casa maravilhosa. O host é muito gente boa, ele mora lá em Pipa, só que ele é paraguaio. Ele tem um empreendimento lá, ele tem um restaurante. Em determinadas épocas do ano ele disponibiliza a casa dele, com tudo que tem dentro, para outras pessoas se hospedarem. Ele deixa junto com uma governanta que ele tem da casa e ela, né, nos recebeu lá muito bem, tanto ele quanto ela, muito receptivos. Explicou tudo da casa, churrasqueira, a piscina, como é que funciona isso, televisão, o que pode mexer, o que não pode mexer. Tinha uma esteira lá, computador, enfim, era a casa do hoster.
Ele e a família dele moravam lá. E o fato de ser a casa dele, ser uma casa muito bonita, abriu a mente de um jeito da minha mãe, que sempre estava naquela rotina, e tem a casa dela, tem as coisinhas dela, a mania dela, o dia a dia dela. E eu senti que ela teve uma outra visão, como se ela entrasse na vida de outra pessoa, assim, ó, puf, caiu. Morar na praia, numa casona linda dessa, e com piscina, com a churrasqueira, e com a cozinha do jeito que ela sempre sonhou, uma frente bonita, muito bem arborizado, e tinha os macaquinhos que de manhã iam lá e visitavam a gente. Então, assim, ela achou o máximo, ela teve uma mudança de perspectiva e imediatamente o assunto sempre foi: eu quero morar na praia, eu quero fazer isso, eu vou planejar fazer aquilo. Olha como o ambiente em si influencia na gente, como com uma viagem pode realmente nos abrir a mente para outras perspectivas de vida. E olha que eu não vou nem contar ainda sobre pessoas, porque em viagem a gente conhece pessoas que fazem praticamente o mesmo efeito dessa mudança no ambiente. Não necessariamente teve isso nessa viagem, mas é muito comum que tenha, porque essa foi uma viagem em família, então a gente não procurou em fazer muitas amizades e nada. Sendo que ainda fez, ainda conheceu pessoas novas, trocou ideias sobre vários assuntos, sobre coisas legais, sobre eventos, sobre restaurantes. Mas o que me chamou a atenção aqui foi o impacto do ambiente da minha mãe, que ela sempre tem uma rotina engessada, digamos assim, X, e ela foi colocada na vida de outra pessoa, na casa de outra pessoa. O que eu reparei em mim? Eu fiquei mais ou menos uns 10 dias sem triscar no computador. E isso para mim foi muito bom também perceber que eu tenho já manias. Eu ligo o computador, eu vou direto em determinadas abas e sistemas para poder entender como é que está o trabalho. Essa quebra de padrão faz com que a gente tenha uma motivação a mais para sair não só de telefone celular, mas também de computador, que são as telas que estão rodeando o nosso dia a dia. Televisão. Eu tive mais vontade de acordar cedo e de fazer caminhadas na praia e mudar a rotina como um todo, que também me fez abrir os olhos para o tanto de coisa tóxica que eu tenho feito na vida com relação a redes sociais, sempre as mesmas redes, sempre os mesmos caminhos para poder buscar as mesmas informações, assistindo às vezes os mesmos canais de YouTube. E você vai entrando numa espécie de espiral da morte em que não sai, é a sua bolha. Isso é a sua bolha. No caso, era a minha bolha. E a viagem serve para estourar essa bolha. Nesse caso, serviu muito bem. Eu estava extremamente estressado. Pode reparar aí nos outros vídeos, e agora nesse, eu estou perdendo cabelo. E numa velocidade anormal. Eu fui numa médica antes da viagem, fiz os exames, vitamina D baixa, mas ela passou alguns remédios. Já fui no retorno e já começou a crescer de volta. Mas o estresse estava absurdo, estava num nível inflamatório altíssimo. Passou shampoo, passou remédio, passou um monte de coisa. E eu passei essa viagem praticamente com os cabelos indo embora de estresse. Ela falou que é um conjunto de fatores, mas o estresse, a meu ver, foi o mais claro, porque os últimos 6 meses foram bem difíceis. Escritório, trabalho, enfim, vida de adulto. E se você, mesmo estressado, viaja e não cuida de quebrar esses padrões e eliminar da sua vida aquilo que está gerando esse estresse, você meio que perde a oportunidade de quebrar esses hábitos e voltar de uma viagem da mesma maneira que foi, talvez até mais cansado. E compartilhar tudo isso com a família sempre é muito legal, é muito legal. E que bom que funcionou. Porque geralmente as viagens que as pessoas fazem não tem muito um objetivo que não seja ali, conhecer o lugar, conhecer pessoas novas, conhecer o lugar. Por mais que tenha um efeito colateral de quebrar padrões, você sai da sua rotina, você conhece culturas novas, gente nova, não necessariamente isso acontece se não tiver um mínimo de um planejamento. E eu senti agora esse efeito e foi muito legal ver isso não só em mim, mas também na minha mãe, na minha família, que se viu ali colocada numa nova perspectiva, foi forçada a ter uma nova ótica de vida e já volta cheia de ideias. Isso é muito, muito legal. E eu aconselho que você também faça isso. Sempre é uma excelente oportunidade, não só para conhecer pessoas e lugares novos, mas também para conhecer uma nova perspectiva de você e eliminar aquilo que está fazendo mal na sua rotina, no seu dia a dia, para você começar um novo ciclo
mais limpo, mentalmente descansado e podendo enxergar a vida de outros ângulos. Assim como muito desses canais de viagem aí faz, e é muito interessante. Claro que tudo depende também da sua cultura de vida, do seu enxergar, porque tem gente que viaja tanto, seja a trabalho, seja até para criar conteúdo, igual eu tinha visto do Eliezer, do Via Infinda, que ele já tá em outro patamar, no sentido de eu tenho que parar de viajar. Eu assisti alguns vídeos dele e achei muito interessante, porque criar raízes também é uma mudança de paradigma que pode fazer com que você evolua em determinado aspecto da sua vida. E antes que eu me esqueça também, eu tenho que falar de algumas partes legais que eu achei da cidade de Pipa, né? Tem muitos barzinhos legais. A meu ver, são 3 principais praias que a gente foi. Praia do Madeiro, e é lá onde você tem a possibilidade de enxergar os golfinhos pulando, você nada, eles ficam muito, muito próximos a você, toda hora passando. Teve um que eu tava do lado, ele chegou a pular, sair da água mesmo, igual a gente vê em filme aí. Só que é mais comum que ele só mostre a barbatanazinha em cima da água, eles estão caçando os peixes, os peixinhos passam correndo. Na Praia do Madeiro você tem essa visão e é um privilégio, muito legal. Tem a Praia do Amor, que fica ali do outro lado da cidadezinha, muito boa também, apesar de ter muitas pedras. E tem um lugar também que um amigo nosso indicou, que é um day use. Você paga um valor para poder passar o dia lá e é muito bonito, parece um resort. Não é caro, foi R$50 por pessoa, para você utilizar de todas as dependências, piscinas e tudo. Muito, muito legal. Só que, como da outra vez eu fiquei em Natal e passei alguns dias em Pipa, eu recomendo que você faça isso. Dessa vez eu fiquei em Pipa, a gente alugou uma casa em Pipa e foi em Natal somente um dia, porque meu tio estava lá e ele quis encontrar com a gente. Nem combinamos, mas acabou encontrando lá na viagem, deu na mesma data. Mas Pipa você consegue muito rapidamente já conhecer tudo. É um vilarejozinho muito bonito, a cidade cheia de empreendimentos muito bem construídos, um povo receptivo, a principal ruazinha da cidade muito bem iluminada. É muito acolhedor. É uma mistura de Pirinópolis com Arraial da Ajuda e Chapada dos Veadeiros, com praia. Acho que essa é a descrição que mais se encaixa. Comida muito boa, o povo muito receptivo. Os preços são razoáveis, não achei tudo muito caro, apesar de ser uma cidade que vive praticamente do turismo ali. Da outra vez que eu fui, o guia me falou, né, eles explicam um pouco da cidade, da cultura, da economia, e Natal, Pipa, vivem basicamente do turismo, né? É uma fonte muito importante de renda, não só disso, mas é a principal. E eu recomendo muito que qualquer um que planeje uma viagem para uma praia bonita, para um mar quente e para um povo acolhedor, vá para Pipa. Recomendo bastante. Então, por esse vídeo aqui é isso. Compartilhei aqui um pouco do roteiro dessa viagem, as reflexões que eu tive e achei muito interessante. Prometo que não vou ficar tão sumido aqui nesse canal. Deixa seu like, comenta e tchau, tchau.